de cada um dos nossos franciscanos na manhã de hoje. E levem com vocês a alegria de Francisco. Nos momentos de tristeza, que ele seja uma luz guiada por Cristo. Lembre dos dois, sempre, em qualquer momento, que eles mandarão, através de um amigo, de um vizinho, um socorro. Tenham fé, esperança e perseverança sempre, em todas as tribulações. Que a paz do Cristo esteja na manhã de hoje, nos nossos corações. A nossa página da manhã de hoje é do livro Fonte Viva, Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas pela evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestral das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Nele surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Emmanuel. E assim, elevemos nosso pensamento ao Pai, a Jesus, nosso amigo, nosso doce mestre, nosso doce Rabi, a Francisco de Assis e toda a falange espiritual que rege e governa a casa de Francisco, que esteve na manhã de hoje, preparou durante a semana todo esse ambiente para receber os nossos irmãos. Que a luz do Cristo se faça presente nessa casa, pacificando todos os nossos corações.
aliviando as nossas dores físicas e as nossas dores espirituais, acalentando o nosso pranto, passando a mão em nossas cabeças no momento em que a solidão nos atinge. Jesus, nosso amigo e mestre, tu és a luz do Evangelho. Que possamos ser seus apóstolos, assim como escolheste cada um daqueles 12 que caminhou contigo durante os 3 anos rumo ao Calvário. Que possamos ser dignos um dia da sua presença, ó Mestre. Envolva o nosso irmão Anderson na manhã de hoje, para que ele leve a história de Moisés, um pouco da história de Moisés, aos corações dos nossos irmãos aqui presentes e aqueles que estarão nos assistindo no YouTube hoje e nos dias posteriores. Graças a Deus. Anderson, é com você. Bom dia, gente. Vocês não tomaram café da manhã, não? Bom dia, gente. Isso, para fora, sim. Nós vamos, então, começar os estudos que a gente tinha antes da pandemia. Não se preocupem, são só meia horinha. E vamos começar pelo começo. Vamos seguir pelo meio e chegar até o fim. Certo? No começo, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai analisar Moisés, a lei mosaica, depois ele vai falar sobre o Cristo, e aí ele vai falar da doutrina espírita. Ele está seguindo o organograma, né? As etapas do pensamento religioso ocidental, cristão ocidental. Todos nós vivemos no Ocidente. O Oriente é China, Japão, Índia. E no Ocidente, a maioria, quase todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar dos 10 mandamentos. Dificilmente alguém não ouviu falar de Moisés ou de Jesus. Isso porque eles nos influenciaram completamente. Se você for na Índia ou na China, você vai ter muita gente, boa parte da população, nunca ouviu falar de Moisés. Então, eles não receberam essa influência. Como nós recebemos essa influência, Kardec trabalhou o pensamento religioso a partir dessa visão da influência que nós, aqui no Ocidente, recebemos. Moisés escreveu as leis que os judeus chamam de Torá para administrar o povo. Quando você vive em sociedade, você tem que criar leis. E essas leis, elas mostram para a gente quais são os problemas daquele povo. Então, vou explicar isso. Quando teve a Olimpíada da China, alguns anos atrás, o governo chinês teve que baixar a seguinte lei: proibido escarrar no chão. Por que o governo chinês botou uma lei proibindo escarrar no chão? Porque na cultura chinesa, escarrar no chão, daquela escarrada, sabe? É sinal de saúde.
Então, era comum eles encherem até a boca, né, e dar aquelas carradas. O governo chinês, o que acontece na Olimpíada, gente? Vem gente de tudo quanto é lugar do mundo, não é isso? O governo chinês sabia que esse hábito era um hábito que chocava as pessoas de outros países. Então, ele botou uma lei proibindo escarrar no chão. Então, você só cria uma lei quando o povo tem o hábito de fazer coisas que se percebe são erradas. Então, a gente lendo os 10 mandamentos, a gente tem uma ideia do que aquele povo fazia há 4.000 anos atrás. Aí você pensa assim, eu estava olhando outras pessoas falando, né, sobre esse tópico. Não, porque as pessoas naquela época eram muito não sei o quê e por isso precisava de lei mais branda. Então tá bom. Então vou ler os 10 mandamentos, vamos ver se isso é só coisa de 4.000 anos atrás. Vocês me dizem aí. Amarás teu Deus e não adorarás nenhum outro Deus. Não fareis imagem de nenhum outro Deus, nem figura alguma. Não chamareis em vão o nome de Deus. O que é não chamar em vão? Não é falar, ai meu Deus, não é isso. Não chamar em vão é pedir a Deus coisas que cabe a você conquistar. Não cabe a Deus resolver problemas que você criou. O que vocês acham? As pessoas, hoje em dia, chamam a Deus só para coisas espirituais ou chamam a Deus para resolver qualquer problema seu? Aí aqui tem um terceiro mandamento, está muito ligado à prática dos hebreus daquela época. E aí não tem jeito, é daquela época, é da cultura hebraica, não tem jeito. Não tem a ver com a gente hoje. Lembrai-vos de guardar o sábado. Então, lá, os hebreus, no sábado não trabalham, não fazem nada. Honrai, quarto mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrar pai e mãe. Hoje em dia, todo mundo honra pai e mãe. Há 15 anos atrás, eu vi no RJTV a seguinte reportagem. O cara passou de carro em Jacarepaguá e botou a senhora fora do carro. Era a mãe dele. E deixou ela lá no mato, perdida. Ela tinha Alzheimer. Descobriram e tinha sido o filho. Jogou ela no mato. Então, a gente hoje em dia ainda tem essas coisas, não tem, gente? Ou era só coisa de 4.000 anos atrás? Os filhos honram os pais, todos os filhos do mundo honram os pais e a mãe? Até mata, né? Grita, bate peito, não liga. Então, não é coisa só de ver como é que a gente evoluiu, né? Aí vem o quinto. Não matais, não matarás. Ninguém mais mata ninguém hoje em dia, não é isso? Não é verdade? Ninguém mais morre de assassinato. Nenhuma madrasta envenena filho, enteado, nada disso acontece.
É só há 4.000 anos atrás que acontece, não é isso? Agora vem uma que é terrível. Não cometerás adultério. Ninguém faz mais isso, acabou. Só eles lá, 4.000 anos atrás, que faziam. Não roubarás. Ninguém mais faz isso. Não dareis falso testemunho. Isso é o quê? É depor contra a pessoa sem ter toda a certeza que aquela pessoa é culpada ou simplesmente mentir, dizer que a pessoa fez algo que a pessoa não fez. Ou qualquer coisa nesse sentido. Imaginar que a pessoa, ela falou isso por causa daquilo. O 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Ninguém mais faz isso, né? Isso acabou. Ele falou há 4.000 anos e acabou. Claro que não. Sobretudo se o próximo não estiver próximo, não é isso? Hoje em dia, a gente só tem que acrescentar aqui o quê? Não cobiçais o homem do próximo também, né? Direitos iguais. Estamos na época dos direitos iguais, não é isso? Todo mundo... As pessoas... Todo mundo não, mas as pessoas... Eu estou falando isso por quê? Aí o último, deixa eu falar o último que eu explico. Não cobiçais a casa do seu próximo. Então, você não pode mais olhar aquela revista Caras, aqueles programas de Casa no Brasil, aquelas coisas todas, porque você não pode. Nem pode comprar uma revista de decoração que você fica ali olhando aquilo. Eu queria essa sala. Porque isso é cobiçar a casa do próximo. Nem o seu servo. Tudo bem, a gente não tem escravo mais hoje em dia. Nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa de que lhe pertençam. Toda a nossa sociedade, hoje, está baseada na cobiça. Você está muito bem com o seu celular. Você comprou aquele celular em 2014, tu está tranquilo com ele. Ele liga. Aí seu amigo chega com aquele celular, que além de ligar, ele bate palma, sai, dá 3 voltas. Aí fala, eu tenho que ter esse celular que bate palma e dá 3 voltas. Aí você vai se esforçar e compra o celular que bate palma e dá 3 voltas. 2017. Chega 2019, a sua colega chega com o celular que clica em azul, faz o clique em azul. Aí você fala, eu vou comprar esse celular que tem clique em azul. Aí chega 2022, a artista lá no Instagram está com o celular que tem 3 flechas ao mesmo tempo. Não, porque com 3 flechas ao mesmo tempo, você consegue pegar o voo da asa da maritaca. Aí você, eu vou comprar um celular que tem 3. A raiz da nossa sociedade é a cobiça. Então, aquilo que Moisés falou há 4.000 anos, ele pregando assim, não faça, não olhe, não deseje. Há 4.000 anos. Resolveu o problema, gente? Resolveu? Mas são mandamentos, sim. Mas em 4.000 anos, isso acabou? Não. Boa parte das coisas que ele pregou há 4.000 anos atrás, as pessoas continuam fazendo. É só a gente olhar para dentro da gente e olhar para o mundo. Então, veio Jesus. E Jesus veio trazer a lei de amor. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas e ama a criação de Deus, que é o teu próximo,
todos esses problemas se resolvem. Todos esses se resolvem. Mas o problema é que Jesus viveu o amor. Ele não escreveu, ele viveu. A cada dia, ele vivia o amor. E aqueles que ouviam fazer eram contaminados pelo seu sentimento e faziam. Esse que é o problema. Nós construímos as religiões para pregar as coisas. E no meio de pregar as coisas, a gente botava o que a gente achava que tinha que ser. E aí as religiões começaram a dizer assim: você tem que amar, mas ela mesma perseguia e matava, se você não acreditasse no que ela pregava. Então, falar de amor à boca de quem mata, de quem persegue, aquilo não te contagia. A pessoa pode falar, mas aquilo ali, você vai pegar teu celular e vai ficar olhando, porque você não está nem aí. A pessoa não vive, ela não tem a vibração do que ela prega. Esse é o problema do amor. Porque para seguir Jesus em espírito e verdade, você não pode ficar rico pregando o nome dele. Você não pode ter vantagens materiais falando o nome dele. Você não pode pregar a violência, o assassinato, o adultério, o que for, em nome dele, porque não tem sintonia. E se não tem sintonia, você que está ali assistindo também não se sente obrigado. Então, o caminho do Cristo, ele foi rapidamente esquecido, apesar da mensagem não ter sido. A mensagem foi conservada, mas o caminho de Jesus, que não tem a ver com escrito, com texto, mas com vida, esse foi rapidamente esquecido. Francisco de Assis e outros, Teresa d'Ávila, Rita de Cássia, viveram amor. Padre Pio, viveram amor. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, viveram amor. E aqueles que conviviam com eles foram estimulados a fazer o bem. Esse é o poder do amor. Você ajuda, o outro modifica, não porque você está pregando para ele. Você tem que. Você falou lá no Arauto, às 10 horas. Como é que você vira o rostinho? É a cobrança. Você pregou lá e agora virou o rostinho. Você está cobrando de fora para dentro. Esse é o problema dos 10 mandamentos. São leis de fora para dentro. Alguém está mandando dizer que você não cometa adultério. Alguém está mandando dizer que você não deve desejar a mulher do próximo ou o homem do próximo. Alguém está dizendo a você que você não deve matar. E aí a gente vê, passou 4.000 anos e tudo isso está acontecendo. E hoje em dia, certas regras praticamente elas não têm nenhum valor. Nenhum valor. As pessoas farão se elas acharem convenientes fazer. Mas não é só hoje em dia. Já lá no passado, quando você fala uma regra de fora, você tem que fazer, porque senão você irá lidar com o rabudo.
Vocês sabem o que é o rabudo? O pata de cavalo. É o que diziam. Se você não fizer, aquele que tem dedo de casco vai te pegar. Né? Amedrontar, pelo medo. Foi o que as religiões fizeram. O Leandro Carnal, que é um historiador, hoje ele é ateu, ele conta que ele estudou num colégio católico, lá no Rio Grande do Sul. E ele tinha 7, 8 anos, e dentro do banheiro dos meninos tinha uma placa dizendo: Deus está vendo o que você está fazendo aqui dentro. E ele dizia que olhava aquilo era intimidade. Não existia câmera, né? Nem pode hoje em dia, mesmo tendo câmera, não pode filmar banheiro. Deus está vendo. Então você diz: ai, meu Deus, cuidado com o que você está fazendo, hein, menino, dentro desse banheiro, hein? Ou seja, repressão. O Cristo veio trazer a lei de amor. Mas, como a gente falou, tem um problema a lei de amor. Porque a gente transformou ela em mandamento. Ela não é um mandamento, ela é vida. Você a vive. Você ama uma verdade, você a vive. Você vai cometer erros, mas você vai caminhar em busca daquele ideal, porque você quer. Então, aqueles que conviveram com Cristo se contaminaram do poder do amor vivido e contaminaram outros. Mas isso rapidamente se tornou um processo de poder, ganho, fartura, medo, coerção, proibição, perseguição a quem pensava diferente. O amor, ele é muito sutil. Ou ele está ou ele não está. Se ele está, não tem nada disso. Se tem isso, ele não está. Então, precisou chegar a doutrina espírita para mostrar para a gente a lei de progresso, a lei de evolução. Eu preciso entender que se eu matar alguém, ele não morre. Ele continua vivo do outro lado e me persegue. Então, não é vantagem matar. Um conhecido meu, já vamos acabar, faltam 4 minutos. Um conhecido meu, ele era motorista de uma pessoa. Eu não posso dar aqui localização, vocês já vão entender por quê, que eu não quero ter problemas. E essa pessoa era matadora. Ela era matadora. E ele dizia para mim: Anderson, impressionante. A gente está dirigindo, volta e meia, eles se deparavam com algum assalto. Essa pessoa, ela era policial e ela tinha uma arma de prata desse tamanho. Isso ele falando. Então, uma vez eles estavam no trânsito, em certo lugar daqui do Grande Rio, e ele viu um assalto de moto. Eles passaram, o cara estava assaltando a moto. O cara chegou, ele: Anderson, te juro. O cara puxou a arma, esse que ele era motorista, deu 2 tiros, matou os 2 na moto, lá longe. Mas esse não, o cara é matador. E aí ele falou: Anderson, agora eu queria que você me explicasse. Ele está louquinho. Ele diz que aqueles que ele mataram, ele vê. Está na psiquiatria. Foi reformado pela psiquiatria. Aí eu expliquei para ele. Todos que ele matou não morreram. Todos que ele matou estão vivos. O conhecimento espírita nos mostra. Então, não é vantagem matar ninguém, porque aqueles que você mata vão estar te esperando quando você desencarnar. Então, nosso tempo não dá para comentar os outros mandamentos, mas você vai entendendo
com a doutrina espírita, você vai entendendo. Não é alguém te dizendo. Aí, conforme você... Por isso que é pessoal. É a busca de cada um. Na medida em que você entende, é diferente quando alguém diz: não faça, não faça, não faça. Porque assim que você puder, você vai fazer. Mas quando você entende, você pode viajar sozinho, ninguém está vendo, você não vai fazer. Porque você entendeu que não é bom fazer aquilo. Gente, para não cansar vocês, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Sejam bem-vindos. Bem que vocês têm vindo sempre. Começamos nossa mini palestra da manhã de hoje. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a prece final com uma irradiação coletiva, tá bom, gente? Não vamos ter passe individual, uma irradiação coletiva, tá bom? Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Semana que vem a gente continua. Ou semana que vem? Mês que vem.